Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Usanças, onde lhe damos conta das novidades, principalmente das culturais, que são essas que mais nos interessam, e saber que há projetos por esse país fora e coisas novas, principalmente com gente jovem e outra menos jovem, mas é bom que os jovens se interessem por determinados temas e é disso que lhe vamos falar hoje. Contudo, eu queria lembrar-lhe que estamos com a Associação Cultural Maria de Fátima de Oliveira Moura, que visa a promoção cultural em várias áreas. E como tal, vai descobrindo novos valores, sempre atentos ao que se passa também, e demos conta que esta associação encontrou numa exposição um valor chamado Lino Malhão. Mas já vamos falar sobre a sinopse. Eu queria dizer que está o Dr. Luís Moura Serra connosco e que nos vai dar as indicações todas desta personagem, porque de facto não o conhecemos, mas já ouvimos falar tão bem dele que estamos curiosíssimos. Muito bom dia, obrigada pela sua presença e obrigada por nos trazer mais esta novidade. Olha, muito bom dia, obrigado eu, bom dia, Sra. Doutora, ao back-office, não sei se quer que saiba o nome ou não, ao Celso Carvalhosa, e bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Antes de mais, queria pedir desculpa pela minha voz, mas isto aqui é fruto do ofício, ou seja, eu estive na BTL, como estávamos a falar há pouco, não é isto no âmbito da minha profissão que me dá o rendimento mínimo garantido. Não é? Ora, isso é importante, isso. Eu já desci um pouco adoentado e depois estive lá semiafónico e pronto. Mas conseguiu-se promover bem a gastronomia e vinhos de Viana do Castelo. E também queria dizer, e eu acho que eu demonstrei na altura, não foi demonstrar porque quis, foi porque eu senti, agradecer imenso que tivesse estado presente na gala da abertura da Região Europeia de Gastronomia e Vinhos em Viana do Castelo, para o qual a Unidade de Turismo da Câmara de Viana tanto trabalhou, em parceria com o seu Vereador da Cultura, e como viu, a nossa Câmara é que apresentou mais atividades, não é? Vai ter mais atividades não faltou nada. ao longo do ano. Não faltou nada, E acho que é importante, e foi isso que se teve também a promover na BTL, claro. porque é um projeto que une 4 municípios e é relevante. Sim, desculpa interromper, achei essa junção extremamente importante nos tempos que correm. Já agora não tive a oportunidade de falar sobre isto, mas é interessante como 4 municípios, Viana, Ponte da Barca, Arcos e Ponte Lima, que foi onde aconteceu o encontro destes 4 municípios na gala. Acho extraordinário porque estas fronteiras que existem entre municípios, que muitas vezes são intransponíveis, por variadas razões, neste momento estes 4 estão sem essas fronteiras, estão a fazer um trabalho conjunto, a lutar pela terra, que isso é muito importante, e a dar visibilidade a estas cidades que precisam dessa visibilidade. E o vinho é realmente, e a gastronomia, o nosso cartão de visita, seja lá onde for, cá e no estrangeiro, não é verdade? Estamos bem servidos. Portanto, estão de parabéns os 4 municípios, sim. Obrigado. Isto já é um trabalho conjunto, que também já começámos com aquela história do Loureiro de Val de Lima. Não sei se está recordada, não é? Sim. E esperemos que consigamos os 4 trabalhar em projetos futuros, porque o Val promove-se bem, não é? Claro. E trabalhar em parceria, e se todos juntos trabalharmos no mesmo sentido, é muito diferente de estar cada um a lutar. Cada um para o seu lado. Exatamente. Diferente, não é diferente, não é bem a mesma coisa. Mas foi ótimo vê-la lá e acho que foi um evento bonito fiquei muito contente com tudo o que aconteceu. A nossa gala será no dia 9 de maio, no âmbito de um fórum regional e dos encontros vínicos do vinho verde. Porque cada município tem uma gala, não é? Pois. E, portanto, a nossa será 9 de maio. Muito Depois bem. será convidada. Muito obrigado. Com todo o gosto. Para aparecer e acho que é muito bonito. Bem, agora indo então ao que começamos a falar, não é? Ao Lino. Sim, senhor. O Lino e a música que aqui se escolhe é a sensatez. E porquê é que é a sensatez? Porque parte da letra faz-me lembrar a minha mãe.
a forma como agia, como reagia muitas vezes por impulso e mais não sei o quê. Então achei interessante trazer aqui essa música e achei interessante também promover alguém novo, não é? Porque é um dos objetivos da associação. O Lino fez, então, falámos um com o outro, não é? E é uma coisa que hoje em dia toda a gente faz na internet. Aliás, eu já fiz isso quando o meu primeiro livro, que era edição de autor, não sei se já falámos aqui dele, mas acho que sim, a Companhia de Ordenanças Santiago de Bogado, e aquilo era uma edição de autor. Eu vi-me abraços com 300... Acho que referimos, sim. Sim, referimos. Eu vi-me abraços com 300 livros, houve uma grande adesão na Trofa, uma grande adesão em Viana, depois outras mais pequenas noutros concelhos, e eu, bem, mas eu tenho que vender isto porque está a sair do meu bolso, então eu fui para a internet, para o Facebook, e ver quem é que da área gostaria das coisas, e foi assim que eu vendi imensos livros, pessoas que ainda hoje sou, alguns já conheci pessoalmente e outros virtualmente, ainda somos amigos virtuais. Muito bem. Eu vou aqui escolher ver a minha cábula, que já lhe falei. Eu sei que o nosso amigo é de Montemor o Novo. Diga. Que é de Montemor o Novo, portanto é um alentejano. Sim. E eu tenho a noção de que, depois de ler a sinopse dele, que até tenho aqui, tenho a noção que o Alentejo está a procurar fazer ressurgir, isto agora pode não ter a ver com ele, não é? Sim, sim. Até porque não conheço o trabalho na totalidade. Está a fazer ressurgir coisas muito boas que se perderam aqui e acolá, não é? E há realmente algumas pessoas que estão a pegar nesses temas e a trazê-los outra vez à luz do dia, se lhe pudermos chamar assim. E isso é interessantíssimo, porque há temas tão bonitos. Estou a falar no campo da música. Sim, sim. Há temas tão bonitos, quer cantados, quer tocados, que é uma pena que realmente... E depois os arranjos que têm feito, temos aí um exemplo que eu não me lembro já agora de momento o nome, mas estou-me a lembrar da música, que é uma música alentejana, que eu achei tão bonito o trabalho que se fez. O próprio Vitorino pegou noutras canções populares. Sim. E realmente isso não diminui nada o trabalho das pessoas, antes pelo contrário. Ora, nem mais. E já agora que estamos aqui a falar do Alentejo, lembrei-me de repente três coisas. Uma que foi, quando Viana do Castelo foi cidade do vinho em 2011, tivemos cá uma interação com o Alentejo e tivemos cá um grupo alentejano a tocar quer na gala de abertura, quer depois convidámos-los para, durante o cortejo, integrarem o cortejo da Romaria da Senhora da Agonia e cantarem as músicas deles pelas ruas fora. Eles, na altura, ficaram assim um bocado na dúvida se resultaria ou não, e no fim vieram-me agradecer imenso, porque foi uma experiência única que nunca tinham vivido e que tiveram boa receptividade. Isso foi uma coisa. Ou outra, está a decorrer agora, a Cidade do Vinho 2025, é no Alentejo, é Borba e mais outras 4 cidades, que eu agora não me lembro o nome, mas acho que é Redonda e mais 2. E também esse grupo está agora em votação, é o Trigo Roxo, eles estão a concorrer a qualquer coisa e está aí uma votação. Pronto, mas o Lino, o que é que ele nos diz sobre ele? É oriundo de Montemor Novo, mas com os olhos postos em Portugal inteiro. É escritor, cantor, compositor de canções que lhe fervilham a alma. Os amores, desamores e o sentido de humanidade são alguns dos pontos de partida para as suas canções, que andam de mão dada com a música ligeira a pop, como com a típica canção portuguesa. E lançou recentemente agora o seu primeiro disco de originais, Um Tempo Fora, que é um álbum, segundo ele, intimista e bastante intenso, que traduz os últimos anos de vida do cantor e de outras tantas pessoas. Informalmente eu também consegui perceber que ele já teve um grupo e que depois... Agora está a solo. Tá, porque com a pandemia o grupo desintegrou-se, mas ele andava pelo país todo. Portanto, não parou. Não parou. E agora está-se a lançar a solo e desejamos muito boa sorte. É, e claro, sem dúvida. Que, mais uma vez, sejamos os primeiros a apresentar, a falar do assunto dele e da música dele. Ainda bem aqui a tantos quilómetros de distância, mas hoje como não há distâncias, principalmente no que consta a cultura, é sempre bom falar dela e tenho um certo gosto em trazer
quando posso também por outras vias, temas novos e gente nova para que se saiba o que estão a fazer. É importantíssimo, não é? O tema tem a canção tem um título muito interessante, Sensatez. Gostei. Levou-me um pouco às músicas brasileiras, que eles têm esta tendência de ir aos sentimentos e que saem coisas lindíssimas, não é? Com certeza que este nosso amigo vai fazer carreira, com certeza, não duvido. Até porque o nome do álbum é Um Tempo Fora, está visto que ele vai por aí, não é? Exatamente. Ele diz que a Sensatez é uma canção de homenagem aos avós dele. Que bonito. Que era a forma como o ajudavam a reagir a situações. Ótimo. É isso, está a ver? Lá está. O fio condutor é sempre o estado de espírito, pronto, estes sentimentos que nos ligam ao agora e ao antes, não é? E se calhar daqui a pouco mais para o futuro. Falou aí numa coisa muito interessante acerca dos alentejanos terem participado no cortejo de Viana. Eu parto do princípio que o cortejo de Viana não era só para os vianenses. E as pessoas vinham de fora, provavelmente, e também queriam mostrar aquilo que faziam e tudo isso. Não vejo nenhum problema em, não por sistema, claro, mas haver um apontamento aqui e acolá das visitas que temos durante as festas da agonia. E já aconteceu com a Rusga de São Vicente de Braga também, que um ano quis participar no cortejo e criou-se aquela questão de tem algum jeito, gente de fora. Não, a gente de fora está cá dentro, não é? Está a participar, está a acompanhar-nos. E isso é muito bom. Lá está as fronteiras que a gente cria sem necessidade nenhuma e depois até chega ao ponto de concluir que foi uma boa tomada de posição, não é? Alterar estas coisas e deixar participar. Foi muito bonito. Lembro-me nessa altura desses casos realmente e que, pronto, também faz pensar até que ponto é que a pertença é boa ou não, não é? E beneficia certas coisas ou não. Sim. Portanto, muito bem, prosseguindo. Associação... Deixe-me só dizer aqui uma coisa. Aqui neste caso do cortejo, foi porque Beja no ano anterior tinha sido cidade de vinho, não é? Ao fazermos a nossa gala de abertura, acabou por se integrar elementos ainda de Beja, não é? E depois, ao longo do ano, fomos tendo cá também breves apontamentos claro. da anterior cidade de vinho. Na altura ainda não havia cidade europeia de vinho. E também tivemos cá, como era a cidade de vinho, eram os vinhos verdes e bem sei o quê. Nesse mesmo cortejo tivemos cá elementos de ranchos do Marco de Canaveses. Tivemos, na altura ainda era esse o conceito de Rainha das Vindimas, agora é embaixadoras dos territórios vinhateiros. Tivemos cá Palmela, tivemos cá uma data de conselhos. Foi um ano interessante, eu gostei. Claro, e como fui técnico que estive ligado a isso, olha, não se pode dissociar às vezes o trabalho das coisas, mas pronto, aqui correu bem. Exatamente. Ora, então este Lino Malhão toca algum instrumento? Eu acho que ele essencialmente é voz, pelos vídeos voz, não é? Pois, porque eu andei à procura realmente e também não dei por conta disso, mas então se ele se liga aos amores e desamores e aos sentimentos de humanidade, já são pontos de partida interessantes, já está a fazer um bom trabalho, com certeza. A Associação Cultural Maria de Fátima de Oliveira Moura faz esta promoção da novos talentos, penso eu, em várias áreas da cultura. Tem descoberto, para além deste caso, imagino que tenha já descoberto muitas coisas boas. Olha, eu vou-lhe só dizer aqui também mais um bocadinho nesta cábula, porque às vezes fui aos estatutos da associação, não é? E, efetivamente, tem como objetivo principal a promoção e realização de eventos de índole cultural, sem fins lucrativos, tais como exposições, conferências, workshops, apoio e divulgação de novos talentos nas áreas da pintura, desenho, gravura, escultura, literatura, cerâmica, etc. Portanto, o Lino cabe aqui, não é? Sim, não é de certo, e no desenvolvimento de iniciativas de divulgação das raízes culturais portuguesas, portanto está dentro do âmbito da associação. Isto tudo começou em 2006, não é? 3 anos depois da morte da minha mãe, e o que é que a gente já fez? Tem sido uma coisa ótima e que
depois mais à frente se calhar falamos disso, eu tenho conseguido, e isso deixa-me muito contente, sempre parcerias não só com instituições públicas, mas com instituições privadas. E o que é que já trouxemos a Viana do Castelo? E não só, a gente não se foca só em Viana do Castelo, não é? Mas logo em 2006, logo em 2006, tivemos na Casa Mel Alvim, que foi a primeira, portanto é o solar mais antigo de Viana do Castelo, segundo dizem, não é? Eu ia dizer foi a primeira instituição, mas não posso dizer, foi o primeiro parceiro com quem trabalhámos no âmbito de exposições, e trouxemos pela primeira vez ao norte de Portugal, porque ele já tinha exposto, uma exposição de pintura de António Jorge Miranda, que está radicado em Lisboa, apesar de ter nascido no Porto. Foi uma exposição que teve na sala que eles tinham de exposições, que agora já não é. Agora está transformada numa questão de aluguer de bicicletas, para ligar o desporto à casa. Pronto, e também é um bom aproveitamento do espaço. Claro. Depois, na Trofa, onde na altura eu trabalhava, fizemos eu acho que já aqui falei disso, não me lembro, mas uma exposição documental e de fotografia, na sala de exposições permanentes, e a seguir uma cerimónia de doação de arquivos privados, que me tinham sido dados numa casa de antepassados meus, desde o século XVI até o século XX, ao Arquivo Municipal da Trofa. E essa exposição marcou a abertura do Arquivo Municipal da Trofa. Entretanto, eu acho que aqui, na primeira vez que cá vim, falou disso, eu disse que a doutora Olinda Cardoso, sim. Mas ela afinal é mesmo a atual diretora do Arquivo Distrital do Porto, que eu depois telefonei-lhe, olha, eu falei isso e ela, mas eu acabei por aceitar, pronto, fiquei todo contente. Não é? Muito bem. Isto foi em 2007, também em 2007, novamente na Mel Alvim, voltamos a Viana do Castelo, não é? Fizemos uma exposição, e aqui vai ser, acho eu, não é uma novidade, mas é uma exposição de pintura e escultura da Paula Coutinho. Não sei se sabe quem é, a mãe dela é Manuela Coutinho, está ligada à Segurança Social, e o pai é nosso colega na Viana Festas. A Paula faz umas esculturas ótimas, mas também havia a pintura que era, a exposição era Paula Coutinho e os caçadores de gambuzinos. E quem são estes caçadores de gambuzinos? Atualmente só me lembro de 2, mas eles eram 3. O Manuel Timóteo, que nunca mais ouvi falar dele, e quem é outro? O Cipriano Oquiniame Fonseca, cujas tenho orgulho em ter ajudado a promover uma primeira exposição do Cipriano. Isso já vai há quantos anos? Isto foi também em 2007, portanto, imagino, não é? Mas fico muito contente. Olha, ainda bem que o fez. Depois, aliás, ele disse-me recentemente que aquela exposição foi um sucesso, porque eu depois das inaugurações, vou só no fim, não é? Mas não acompanho, ele disse que toda a gente vendeu tudo naquela exposição, o objetivo é dar notoriedade às pessoas, claro. Mas ao mesmo tempo se vender é melhor ainda, não é? Depois houve várias, mais 2 do Cipriano, aí já na Casa Manuel Espregueira Oliveira. Tivemos também ligados, também trabalhámos em parceria com o Absolute Design Hotel, na Rua da Bandeira, onde se fez uma exposição das casas do norte de Portugal, que são casas ligadas à minha genealogia. Depois houve uma segunda exposição também em Vizela, da Casas do Norte de Portugal, e a partir daí, porque apareceu o Jorge Castelo Branco, que todos conhecemos, editor, foi feito um livro. Que eu estive na apresentação. Pronto. Também já vai aos anos. Teve na apresentação, em que ano foi isso? Também foi há muitos anos, mas esteve na Ponta da Barca. Portanto, o livro foi apresentado foi lançado na Trofa, depois veio a Viana, foi a Ponta da Barca, e acho que essencialmente foram essas 3. Pronto, também a associação deu aqui ligada a isso. E só para abreviar, temos agora este sucesso que foi a apresentação da Casa Manuel Espregueira Oliveira, Lugar de Encanto e Eternidade, e aproveito para convidar todos para o dia 28 de março, no Salão Nobre da Biblioteca da Câmara de Vila Verde. Novamente. Agora uma apresentação. Nova sessão. Muito bem. Foi realmente foi uma lufada de ar fresco na apresentação de livros, pelo menos. Foi muito interessante. Voltamos a falar nisso, não é? E
esperemos que surjam mais e se não tanto, com um impacto grande, e que é sempre bom para quem trabalha nesta área, lança um livro, tem sempre que ter a importância de ter alguém que se interesse pelo que as pessoas fazem. Esse é o ponto de partida também, não é? E que se espera que seja concorrida o lançamento. Mas realmente a Casa Manuel Espregueira e Oliveira tem feito uns encontros culturais com essas exposições e tem dado um contributo bastante importante à cidade. De qualquer das formas, estamos aqui a falar do Lino Malhão, foi isso que nos trouxe cá, essencialmente. É por isso que vamos ouvir a música dele já de seguida. Muito e bem. Voltamos já a conversar. FM. E cá estamos nós outra vez para lhe fazer mais um pouco de companhia, como é habitual. Se ainda chegou cá agora, queria dizer-lhe que pode seguir a nossa conversa. Temos connosco o Dr. Luís Moura Serra, que veio falar da associação que defende, que é a Associação Cultural Maria de Fátima Oliveira Moura, e que tem por princípio divulgar e acarinhar, digamos assim, valores da música no campo cultural. E desta vez estamos a falar de Lino Malhão, que lançou um álbum um tempo fora, que se calhar tem um pouco a ver com todos nós, não sei, depois ajuizará se é ou não, porque os temas são engraçados. De qualquer das formas, eu queria dizer que é um alentejano. Estamos a falar do trabalho dele porque esta associação o conheceu e gosta de divulgar novos valores, mas de qualquer das formas, depois deste tema, sensatez, com certeza que não vai ficar indiferente ao trabalho de Lino Malhão. Então, prosseguindo nós agora com a nossa conversa, estávamos a falar dos eventos que a Associação promoveu, e eu creio que agora falta-nos falar dos últimos, ou pelo menos a última exposição, penso eu. Sim, é uma exposição que também teve, mais uma vez, um lançamento em primeira mão de um livro. Eu recentemente fiz um texto, 2 exposições e um livro. Que exposição é esta? Foi uma exposição que teve lugar primeiramente aqui em Viana do Castelo, no dia que foi inaugurada. A Sra. Doutora esteve presente, mais uma vez, obrigado. No dia 13 de dezembro, e era uma exposição de homenagem à Princesa de Gales, e cuja designação foi atribuída pelo meu parente por vários ramos, Alfredo Souto Neves. E esta exposição pretendia homenagear a Princesa de Gales, e a designação que ele atribuiu foi Princesa de Gales passado e futuro. Passado era o que ela era, futuro é o que será, esperemos, o William como rei de Inglaterra. Esperemos que tenha imbuído muito do espírito da mãe e consiga, se bem que a princesa, a rainha Isabel II também, já ao longo, à medida que foi continuando o seu reinado, também passou a ser menos rígida. Eu acho que também temos que perceber que as pessoas são educadas de certa forma. É claro. É claro. Pronto, eu acho que apesar de tudo a rainha Isabel II foi uma boa rainha. A princesa Diana era uma pessoa que eu admiro, porque gosto de pensar nela ainda. Porquê? Porque ela, acho que se nós estivermos bem atentos, apesar de ser uma pessoa também, como todos nós temos defeitos e virtudes, não é? Teria aquelas suas características mais problemáticas, se calhar deixava-se influenciar um bocado pelas externalidades, mas apesar de tudo, quando ela era própria, quando ela conseguia ser ela própria, era uma pessoa que deu lições de humanidade e de humildade. Basta ver a forma como ela praticamente se ajoelhava para falar com as crianças, não é? É verdade. Pronto, só isso. É das imagens que eu tenho mais presente delas. Exatamente. Dela. Era uma pessoa bastante comunicativa, quando estava naquelas campanhas de solidariedade, penso eu, e de visita, conseguia transmitir-nos um sentimento de partilha,
de solidariedade mesmo e até de alguma maternidade em relação aos miúdos. Era engraçado, sim. Tinha uma maneira de comunicar diferente, dado o posto que tinha, todas as condicionantes que isso exigia. Por vezes é fácil criticar, passando ao que disse há pouco. Mas temos de ver que a época é outra, mas apesar disso tudo, há uma série de condicionantes que esta gente tem, penso eu, e que não pode, como qualquer mortal, fazer o que lhe apetece. Exatamente. O que eu acho é que ela conseguia, como é que ela comunicava com todos por igual. Sim. Não se punha no seu pedestal, que eu tinha. Exatamente. Não é? Exatamente. Podia pôr, mas não punha. E tocava nas pessoas, isso é fundamental, não é? Não nos esqueçamos que numa altura em que vamos dizer, era assim que se era referido, a SIDA era considerado um problema gravíssimo, não é? Ela pôs a mão logo ali no doente, porque ou ela era intuitiva ou sabia mais do que nós, não é? Provavelmente, não sabemos. Na altura pouco se sabia sobre a doença, não é? E então, o que é que aconteceu? Voltando à exposição. O Alfredo falou-me de um amigo, o José Saldanha Gouveia, que depois queria saber, desde os 9 anos é apaixonado pela Princesa Diana, não é? Não sei que idade ele terá agora, mas pronto. Jovem, ainda jovem. Será mais novo do que eu, mas não assim tanto, muito mais novo, e eu já não me considero jovem, já me começo a considerar um clássico. Ai, quem me dera estar aí. E o José Saldanha, o que é que fez? Ele tem uma coleção de mais de 100 bonecas relativas à Princesa Diana. E há aqui um pormenor que eu gostava de ressalvar. Houve muita gente que foi ver a exposição e pensava ver a cara da Princesa Diana em todas as bonecas. Se havia bonecas em que estava efetivamente refletida a cara dela, mas é que a exposição, o objetivo não era reproduzir as feições da Princesa Diana. O objetivo era reproduzir momentos que a Princesa Diana protagonizou, como a questão da Angola, a vinda a Portugal, estar com o Papa, o casamento, não é? Portanto, e isso conseguiu estar plasmado. Foi inteiramente conseguido. Exatamente. Gostei imenso. O José Saldanha também tinha conseguido fazer um livro, teve vários apoios, o que foi muito bom, mas também estava tudo parado na casa dele. Quando Alfredo me lançou o repto para fazer cá em Viana, eu disse logo, vamos fazer em Viana então, e vamos fazer também na Trofa, porque felizmente tem uma grande abertura com a Câmara da Trofa, dou-me bem com eles, tenho lá bons amigos. Ótimo. E aqui em Viana do Castelo também me dou bem com a maioria das pessoas, não é? O Sr. Vereador da Cultura também é um homem aberto a várias experiências. A doutora Maria também o era, claro, não é? Claro. Felizmente temos tido vereadores da cultura assim com grande abertura. Uma coisa que o Sr. Vereador disse na inauguração e após o lançamento do livro foi, e volto aqui ao que eu já disse há pouco, foi conseguir estabelecer aqui várias parcerias, não é? Foi muito bom, claro, conseguir apoio, e estamos a falar de apoios não monetários, não é? Sim, não são só esses importantes, não é? Se calhar o facto de a Belisque ter impresso tudo o que é material, tudo bem, pode ser considerado um apoio compensa, não é monetário, mas temos a Fundação Caixa de Crédito Agrícola que nos emprestou os pelintos, porque as bonecas tinham determinada dimensão. Isto foi todo um processo muito trabalhoso, não é? Porque eu fiquei a pensar, então este material vem todo para aqui e achei uma coisa gigantesca. Sim. Então esteve simplificado pronto, ótimo, porque senão era um problema para transportar aquilo tudo. Sim. Era realmente muita coisa, sim. E depois na Trofa, o problema era o mesmo também, e mais uma vez quem me salvou foi a Fundação Caixa de Crédito Agrícola. O material foi também para a Trofa. As salas na Trofa eram mais pequenas, tinha uma vantagem
relativamente à do Museu do Traje, que é em 2 andares, deu para dividir a exposição de 2 formas, também ficou muito bonita. Aliás, há um boletim que está na internet, que é o Boletim 17, onde eu falo de 2 exposições, um livro que tem fotografias de ambas. Sim. Se em Viana do Castelo, na inauguração, houve mais gente do que na Trofa, e também, apesar de em Viana do Castelo, porque depois deixei um livro de honra, houve vários visitantes que acabaram por visitar a exposição, também porque visitaram o museu. A Câmara da Trofa já teve mais um outro tipo de perspectivas, porque fez também visitas escolares, e os miúdos ficaram encantados. Esta exposição, o curador foi o Alfredo Souto Neves, não é? Portanto, é da autoria dele. A nós competiu-nos promover e facilitar, termos aqui um papel de facilitadores, claro, quer no espaço, quer na obtenção de condições para a realização das exposições. E, no caso de Viana do Castelo, houve também outro papel importante, que foi o da Isabel Freitas Pedro, que a partir da associação dela colaborou. Todo o trabalho de design, não sei se percebeu, foi da Isabel. Em Viana do Castelo, todo o trabalho de design foi da Isabel. Não sabia. Olha, tudo da criação dela, não é? Muito bem, está de parabéns. Só para resumir, se me é permitido, sim, senhor, para além do que foi dito e escrito no livro de honra, quer em Viana, quer na Trofa, eu pedi aqui ao Dr. Artur Costa, que é o chefe de divisão da cultura da Câmara da Trofa, e ele disse assim, faz favor. A exposição de Ana de Gales, Passado e Futuro, que decorreu na Casa da Cultura da Trofa de 7 a 28 de fevereiro deste ano, foi uma surpresa agradável para mim e também para o público em geral, tendo em conta a personalidade envolvida, a Princesa Diana. Amada e reconhecida pelo mundo, para além da forma da exposição bonecas, que davam uma ideia muito real das várias fases da vida da mesma, lá está, o que falávamos, não é? Exatamente. A exposição teve muita procura para visita, sobretudo escolas do ensino básico da Trofa, para além da Universidade Sénior, bem como muitos curiosos que se deslocavam cá, atraídos pelo nome da exposição e de quem estava envolvido. Esta atividade resultou muito bem e foi, sem dúvida, uma das exposições que mais gente atraiu ao longo dos dias em que esteve patente ao público. Obrigado por partilharem connosco esta história de vida real que apaixonou o mundo. Artur Costa, chefe da divisão da cultura. Exatamente. E eu agradeço também ao Alfredo e ao José Saldanha, claro, ao Alfredo por ter lançado o desafio e o José Saldanha também por ter tornado possível, não é? A coleção dele claro, já está à luz. E segundo ouvi dizer, aquilo é uma parte da coleção. Sim, ele tem 100 bonecas, aqui conseguiu-os por 40 e na Trofa 20 e tal. Portanto. Parecia muito mais, é engraçado a maneira como estava exposto, mas foi muito interessante, porque nós conhecemos a Princesa Diana naquelas situações, com aquelas roupas, com aquilo tudo. Pronto, ali eu não... Ora bem, a novidade é a exposição, mas aquilo faz-nos voltar atrás e dizer, caramba, lembro-me perfeitamente desta altura em que ela apareceu com esta roupa, em tal sítio, casamento, etc. Como disse a chefe de divisão da cultura aqui de Viana, o que mais a cativou foi a questão da roupa e dos penteados que marcaram uma geração, não é? Claro, e que estavam, claro, eu não sei se não teve conhecimento, porque isso foi tudo prévio, não é? Mas em Viana do Castelo veio cá uma equipa de cabeleireiros de propósito da zona da Aveiro, amigos do José Saldanha, ele veio pentear as bonecas para estarem prontas e direitinhas. Isto vai ao pormenor e não, as pessoas nem imaginam, não é? Há aqui 2 pormenores que foi ele que contou, que é, não sei se reparou, a cauda do vestido era grande. Sim. Era proporcional à boneca, sim, à pessoa e ao vestido, não claro, é real. Ele mandou fazer de propósito. E houve uma outra boneca que ele não gostou do calçado e mandou fazer uns sapatinhos de propósito para serem exatamente iguais aos que a Princesa Diana usou naquele dia. Portanto, e não foram nada baratos, pelo valor que ele me disse. As miniaturas... Há aqui uma coisa que está a falhar, que é importante. O José Saldanha Gouveia fez questão de que esta exposição tivesse o alto patrocínio da Casa Real do Havaí, por isso é que estava lá um apontamento sobre a Casa Real do Havaí. E porquê? Porque o Alfredo Souto Neves casou
com a princesa Idoni, eu nunca sei dizer o nome, Punhael, acho que é assim. Não sei. Nomes complicados. Casou no dia 30 de setembro, há um ano, não é? Portanto, fez um ano neste passado dia 30 de setembro de 2024, no Castelo da Feira, numa noite memorável. Tivemos até às 3 da manhã, ao ar livre, com um calor fantástico. E pelos vistos não, o avô da Idoni também terá agraciado o Alfredo com o título de príncipe e, portanto, o que é que o Alfredo pensou? Não vou impor ali a Casa Real por impor, não é? Claro. O que ele conta lá é um pouco a relação histórica que houve entre a Casa Real do Havaí e a Casa Real Britânica, e é o que está lá exposto, e acho que também acabou por calhar bem e completou um bocado. Claro que sim. E era um gosto para o José Saldanha, ele veio a ter este alto patrocínio. É claro. Estas coisas realmente, pronto, acabam por marcar pelas várias pessoas que acabam por estar inseridas nestas atividades todas, não é? Porque isto depois é um bolo, não é? Ninguém faz nada sozinho, lá estamos nós, não é verdade? Ia dizer... Não, é verdade, concordo perfeitamente. E esta união realmente, sendo de parcerias que se entendem bem e que sabem o que o outro quer, melhor ainda. Funciona sempre bem. Mas realmente a exposição funcionou, foi interessante. Não vi Barbies, por exemplo, como alguém quis dizer, que pareciam umas Barbies. Não vi nada disso. Vi uma boneca que se adaptou perfeitamente à figura da princesa Diana, e todos os acessórios é que fizeram a diferença. É verdade, e como disse também uma colega minha, fez reviver momentos que já estavam um pouco esquecidos. Sim, sim. E afinal estão na memória de muitos. Completamente, porque uma pessoa entra numa exposição destas e pelos vários quadros que incita à memória, não é? À recordação, chega lá depressa. E achei muito engraçado. Muito mesmo. Eu só tenho pena que muita gente que não é monárquica não tenha ido ver a exposição por causa disso mesmo, por ser uma princesa. É uma pena, porque é assim, quer queiramos, quer não, ela marcou uma geração, ela marcou, em pouco tempo que viveu, ela deixou uma grande marca. Eu acho que está entre os grandes do mundo, não é? Sabe que um dos problemas é que as pessoas têm a sensação que são um bocado educadas a olhar para os emblemas. A marca, os emblemas, e depois esquecem o conteúdo da peça, sabe? E muitas vezes a gente engana-se porque a qualidade não é que nós esperávamos e por aí fora. Mas quero eu com isto dizer que, seja monárquico ou não, não tem nada a ver com isso, e se as pessoas pensam assim, acho que é um erro, porque o que interessa realmente é a mensagem que ali está, independentemente do quadrante que... Então não podemos ser amigos de... Então, se eu for monárquica, não posso ser amiga de uma outra pessoa que é outra coisa que não a minha? Exatamente. A minha não tem a minha tendência política, por exemplo, ou social. Isso é absurdo, e nos tempos que correm temos de lutar muito contra isso, porque não se justifica. Cada vez mais a humanidade tende a viver num mundo global de verdade, e a própria Covid foi um exemplo. Não houve ninguém que escapasse. É verdade. Foi o mundo inteiro em convulsão por causa de um vírus, não é? Portanto, acho que já foi um exemplo. Nós temos de pensar que isto é tudo tão rápido que realmente temos de estar todos no mundo. Nesse mundo que nós pretendemos que seja sempre melhor, não é? E o entendimento também faculta isso. Agora, se a pessoa é monárquica ou não, ou é isto ou é aquilo, não se pode pensar por aí. Não, é uma insensatez. Pegando aqui no tema do nosso amigo, ao contrário, é uma insensatez pensar assim. Não vale a pena. E a vida não se compadece dessas coisas, passa depressa. E a gente perde grandes amigos, foi à conclusão que eu cheguei. Eu fui educada a não pensar nisso, não analisar essa parte das pessoas.
e que cada um tem de ter o credo e acreditar naquilo que quer, no que gosta e no que se sente bem. Eu, por não partilhar das mesmas ideias, não vou deixar de ser amiga da pessoa, porque a pessoa é que me interessa, não é? Exatamente. Portanto, acho que já estamos mais do que educados neste momento para isso, e é importante que o façamos. E oxalá que realmente haja muitas coisas da monarquia, da direita, da esquerda, seja lá de onde for, mas que sejam coisas com valor e que nos transmitam, como é o caso aqui, a intenção de uma pessoa de ter dado o seu contributo para melhorar as coisas, embora todos saibamos que é difícil atingir grandes objetivos, não é? Mas ficou a imagem da pessoa que se dedicou às pessoas, que estava preocupada com a sociedade em geral, com os problemas da infância, com a guerra, com isto, com aquilo. É notável para todos os efeitos, não é? E isso é a base de todas estas coisas, de todas estas pessoas. Meu caro amigo, olha, eu agradeço-lhe imenso que tenha cá vindo mais uma vez. Tivemos uma conversa interessante, ficámos a saber tantas coisas que a gente já falou nelas, provavelmente, assim pela rama, não é? E hoje conseguimos aprofundar. E espero que este compositor, escritor e cantor, Lino Malhão, tenha um futuro brilhante. Espero tê-lo aqui um dia em pessoa, se calhar, quem sabe, não é? Quem sabe era bom. Portanto, quando ele vier a Viana, teremos muito gosto em recebê-lo e espero que, quando cá vier, que traga mais um álbum. Muito bem. Quem sabe, insensatez, nunca se sabe. Obrigado, eu agradeço imenso a sua presença. Por abrir aqui as portas a falarmos de assuntos e sempre que souber de novos valores, é só dizer que a gente tem todo o gosto em divulgar. Obrigado. Quanto a si, já sabe, nós na próxima semana estaremos aqui novamente e esperamos pela sua companhia também desse lado, porque é necessário que aí esteja, porque sem a sua presença não seria a mesma coisa. Fique bem. FM